Eu quero dar continuidade àquilo que eu tenho falado desde quarta-feira. Aliás, há bastante tempo, mas eu tenho falado sobre a importância da igreja dentro de uma sociedade corrompida, dentro de uma sociedade longe de Deus. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre a influência do cristão no mundo. Quarta-feira, tive a oportunidade de discorrer um pouquinho sobre aquilo que Deus nos identificou como sal da terra. E a nossa função nesse aspecto é de preservação. Assim como o sal tem a utilidade de preservar os alimentos, nós, como sal, temos o privilégio de preservar a nossa sociedade da corrupção, do alastramento do pecado e da deterioração. Olha que coisa tremenda! A vida do cristão no seio de uma sociedade não é opção, é uma necessidade. E, ao mesmo tempo, é um privilégio poder contribuir para a preservação da raça, poder contribuir para povoar o céu. Isso já é suficiente para a gente sair daqui hoje glorificando a Deus pelo valor da nossa vida nas mãos do Senhor. E tudo isso só foi possível e só tem sido possível por causa da graça do Senhor. Porque se olharmos para nós, para o nosso passado, a gente vai ver que a gente não merecia esse privilégio. Mas pela graça o Senhor nos alcançou, o Senhor mudou a nossa história, e hoje em nós, Ele tem podido abençoar os nossos compatriotas. Outro aspecto que a gente viu quarta-feira, que o Senhor disse: vós sois o sal da terra. Ele não disse: vocês serão um dia. Na medida que vocês estiverem na caminhada cristã de vocês, vocês serão o sal da terra. Não, ele disse: vocês são o sal da terra. O que ele quer dizer com isso? Que nós já somos o sal da terra, que nós já podemos fazer diferença desde o momento em que Cristo passou a fazer parte da nossa vida. Nós já somos sal, já temos a salinidade para podermos exercer influência onde quer que estejamos. Olha que privilégio. Olha para o teu irmão ao lado e diga: você é sal da terra. Olha para o teu irmão ao lado e diga assim: o Senhor conta com você. Irmão, se nós quisermos contemplar aquela multidão de Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 em diante, o número que a gente não vai poder contar daqueles que estarão na glória. Se nós quisermos fazer parte daquela multidão e contemplar aquele povo que Deus tem escolhido ao longo dos séculos, e se a gente quiser dar a nossa contribuição, irmãos, não esqueçam disso. Através de uma vida cristã autêntica, nós vamos fazer diferença e vamos dar a nossa contribuição. Hoje a gente vai ver um pouquinho que nós fomos identificados por Jesus como luz do mundo. Olha para o teu irmão ao lado mais uma vez e diga assim: você, além de ser sal, é luz. Além de ser sal, nós somos
luzes, como disse Paulo, luzeiros no mundo. Quantas vezes a gente lê as Escrituras e a gente não tem noção daquilo que nós somos, irmãos. Daí a razão porque muitos não valorizam a fé cristã. Começam bem e depois desistem por falta de convicção daquilo que creem, por falta de conhecimento. Alguns oscilam constantemente na sua caminhada cristã por falta de conhecimento. Nós estamos aqui lidando com a nossa identidade, com aquilo que nós somos. Não que seremos, mas que já somos em Cristo. Não importa quanto tempo você tem de caminhada cristã, se você começou hoje, você já é sal, você já é luz. E já pode fazer diferença. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Depois de Jesus ter tratado das bem-aventuranças, que fala do caráter do cristão, agora ele nos revela sobre a nossa identidade, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, sua salinidade, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Se ela está no monte, não tem como escondê-la. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos e ore nesse momento para que o Senhor abra o teu entendimento, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e aplique essas verdades em nossos corações. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui para prestarmos a Ti adoração, culto, louvor, porque Tu és digno. Estamos aqui também para recebermos de Ti a Tua palavra, que é santa, que é boa, ó Deus, que penetra no mais profundo do nosso ser, que discerne nossos pensamentos, que revela aquilo que precisa ser revelado para que venhamos a viver uma vida como o Senhor sonhou para nós. E é no Teu nome precioso e certo de que o Senhor está conosco, de que o Senhor há de nos falar mais uma vez, queremos desde já Te agradecer por tudo o que o Senhor há de fazer nesta noite. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nesse sentido, queridos, o cristão precisa manter um contato diário, constante com o Senhor e a sua bendita palavra. Um contato constante através da oração. Vida cristã é relacionamento. Vida cristã é estarmos conectados com o Senhor constantemente. Vida cristã é viver na dependência do Senhor e não agir conforme o nosso bel prazer, e não agir conforme a nossa vontade, mas
agir segundo a vontade daquele que nos escolheu, daquele que nos tirou das trevas, daquele que nos trouxe para a sua presença, e vivermos uma vida santa, uma vida separada, uma vida diferente, que glorifique ao Senhor em todos os sentidos da vida, quer seja no falar, no pensar, no falar, no agir. Esse é o maior drama nosso desses últimos tempos. Cristãos que, de fato, tenham convicção da sua fé. Cristãos que, de fato, saibam a razão do propósito de Deus, para que ele entenda e saiba aquilo que Deus quer fazer por intermédio dele nesse tempo. Um tempo em que nós precisamos de muito discernimento, muita sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do alto, ela não vem do cabedal de conhecimento acadêmico. Nós podemos conhecer muitas coisas, mas a sabedoria que eu estou me referindo, é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a sabedoria que Salomão recebeu para poder governar, para poder administrar o seu governo e fazer Israel prosperar. Essa sabedoria, ela vem a nós pela graça, o Senhor nos concede, e o Senhor é tão lindo em dizer, se você não a tem, é só pedir, que Ele concede de forma brilhante e maravilhosa no momento oportuno. Como luz no mundo, Jesus pôde fazer de seus discípulos também luzes para o mundo. Jesus disse, eu sou a luz, mas vocês também são. Olha que coisa linda, vocês também são. E nesse sentido, o Senhor nos colocou no mesmo pé de igualdade dele. Assim como ele brilhava, assim como ele impactou a sua geração, ele também nos deu o privilégio de brilharmos em nossa geração. Assim como ele fez história, Deus tem nos dado o privilégio de fazermos história. E de forma simples, é só olhar para a vida de Jesus. Eu tenho batido nessa tecla. Viver a vida cristã é viver uma vida simples, uma vida útil, uma vida nas mãos do Senhor, abençoando vidas. Jesus fez isso durante toda a sua vida. Em momento algum ele estava voltado para os seus próprios interesses. Em momento algum ele estava voltado para si, a não ser para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele abençoasse as vidas com quem ele tinha contato, abençoasse aqueles que passassem pela vida dele, e cumprisse como cumpriu na cruz do Calvário, como servo obediente até morte, morte de cruz, deixando-nos exemplo de obediência, custe o que custar. E ele pôde então brilhar. E ele em nós tem nos dado essa graça. Ele em nós tem compartilhado conosco a sua natureza. Por isso que nós estamos podendo brilhar por onde quer que a gente ande. E a gente vai perceber que não são as nossas obras que brilham, mas a nossa vida, por si só, já brilha, porque Jesus está aqui, Ele é a luz do mundo, e junto com Ele nós estamos podendo brilhar em densas trevas. Portanto, queridos, num mundo tão egoísta, num mundo voltado tanto para os nossos próprios interesses, mais do que nunca, esse mundo precisa da igreja. E que a igreja viva esses valores do reino.
Então, em primeiro lugar, para a nossa reflexão nesse sentido, sabemos que a luz tem a função de iluminar todo ambiente. Irmãos, isso é tremendo. Nós sabemos o valor da luz. Sem luz, a gente só tem trevas, escuridão. Ficaríamos aqui impossibilitados de contemplar o rosto de vocês, falando no escuro. Olha como a luz é importante. E a gente muitas vezes nem agradece pela luz. Coisas importantes e que a gente muitas vezes não dá valor, a gente só dá valor quando a gente perde. Quantas coisas a gente não tem dado valor, a gente não tem sido gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Tantas coisas. Privilégio de termos uma família linda. E a gente fica mais preocupado com o ter do que cuidar da família, do que investir em tempo de qualidade. Muitas vezes estamos juntos, mas nós mentalmente não estamos. Cada um no seu mundinho. Cada um preocupado com os seus próprios interesses. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Mas o Senhor nos chama para a realidade daquilo que nós somos dentro dessa sociedade. Eu tenho falado, nós não somos uma ilha, nós somos um continente. Nós dependemos uns dos outros. Precisamos valorizar uns aos outros, cada um na sua função. Todos têm o seu valor. Cada um é 10 em alguma área da vida. De acordo com Jesus, a luz existe para brilhar. E nós, como igreja, existimos para brilhar. Olha para o teu irmão lá ao lado e diga assim: irmão ou irmã, você existe para brilhar. Nunca esqueçam disso. Por onde vocês andarem, lembrem disso. Eu existo para brilhar. Para brilhar. Ninguém há que coloque a luz debaixo do alqueire. Alqueire, no texto, é referência à medida grega chamada módios. Era uma medida para quantidades secas de 8 litros. Não tem como botar uma luz debaixo dessa medida, desse recipiente. Ela não vai brilhar, ela vai simplesmente ser ofuscada e apagada. Mas sim no velador, lugar de destaque no alto, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Olha a importância da igreja. A igreja, ela precisa brilhar. A igreja precisa ser destaque onde ela está inserida, na sociedade onde ela está inserida. Não me refiro a esse prédio, eu me refiro a cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Nós precisamos ser destaque, independente da nossa posição social, independente dos nossos títulos. Servos de Deus, na sua simplicidade, irmãos nossos que não tiveram o privilégio que nós tivemos de estudar, de ter conhecimento, têm sido instrumentos nas mãos de Deus, irmãos, através de uma vida simples, tem dado show em nossas vidas,
consegue administrar a sua vida financeira de forma brilhante, sem ter o conhecimento que a gente tem, sem ganhar o que a gente ganha. De onde vem essa sabedoria? Ela vem do alto, vem da prudência. Então a gente se surpreende. Coisas que nós que nos julgamos sábios por conhecermos um pouco mais das coisas, lemos a Bíblia 10, 20, 30. Essa semana encontrei com um pastor, se não me falha a memória, que já leu a Bíblia 40 vezes. Fiquei maravilhado, você ganhou de mim, meu amado. Mas o que eu quero dizer é que nós que muitas vezes já lemos várias vezes, não percebemos certas coisas que a gente leu aqui, e aquele irmãozinho simples que aprendeu a ler na Bíblia consegue assimilar. Falei, como é que você entendeu isso? Como é que você... Rapaz, eu não tinha visto isso, e você... Obra do Espírito Santo. Só se discerne a revelação bíblica através do Espírito Santo, não através do cabedal de conhecimento que a gente adquire na vida, através da nossa vida acadêmica. Ajuda, mas sem a intervenção, a influência do Espírito Santo, nossos olhos não se descortinam. Essas verdades extraordinárias não se descortinam diante de nós. Não é possível ser cristão, o seguidor de Jesus, e viver apagado. Por isso que eu entendo, e tem sido a minha luta ao longo do meu ministério, uma igreja sem vida, sem expressão numa sociedade não tem sentido, não tem propósito. Uma igreja voltada só para cantar, só para estar aqui domingo à noite, não tem sentido. Perceberam? Eu sempre digo, é muito pouco para nós, irmãos. Precisamos entender que isso aqui é apenas um momento de expressarmos a Deus, uma explosão de adoração por aquilo que Ele tem sido conosco no nosso dia a dia. Mas a nossa vida lá fora é que precisa realmente brilhar. É lá que o Senhor requer de nós que brilhemos, que venhamos fazer diferença, que venhamos preservar essa sociedade da corrupção, da desonestidade. A igreja foi chamada para isso. Não para ser conivente com as coisas erradas, não para se omitir, mas para se posicionar diante de um mundo perdido em densas trevas. Em segundo lugar, a luz tem a função de afastar as trevas e brilhar no meio delas. Assim sendo, o Filho da Luz tem a função de afastar as trevas da ignorância espiritual. Quantas seitas têm surgido à nossa volta? Quantas seitas? Quantas pessoas longe do verdadeiro conhecimento da verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós, como cristãos, conhecemos a verdade, o Senhor revelou a nós a verdade, nós não podemos nos calar, nós precisamos testemunhar dessa verdade, precisamos vivê-la como sal da terra e luz do mundo, para que aqueles que estão envolvidos na cegueira espiritual, envolvidos nas seitas à nossa volta, também sejam iluminados pelo Espírito Santo e libertos das densas trevas. Se a gente não entender isso, irmãos, nós não entendemos qual é a nossa missão como igreja do Senhor. Não precisamos nos intimidar
O Senhor disse que estaria conosco nessa missão. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No abrir das vossas bocas, o Espírito Santo vai estar com cada um e vai nos usar poderosamente. Mas para isso nós precisamos estar em sintonia, conectados com o Senhor, dando valor ao reino de Deus, aos valores do reino, permitindo que eles fluam através do nosso caráter, através da nossa vida, de tal maneira, então, que o Espírito Santo terá facilidade de nos usar poderosamente nesse tempo. É dessa forma que brilhamos, sendo o que fazemos e fazendo o que somos. Sendo o que fazemos e fazendo o que somos. E eu pergunto, quem é você? O que você tem feito? Revela que você, de fato, é cristão. Revela que você, de fato, tem brilhado onde você está inserido, começando lá do seu lar, da sua família. É o lugar, é o nosso campo missionário mais difícil de vivermos o Evangelho. É o lugar onde nós ferimos aqueles que amamos e que nos amam com muito mais facilidade. É o lugar onde nós nos despimos e vivemos aquilo que realmente nós somos. Lá não existe máscaras. Não existe máscara, não tem como a gente esconder. A esposa olha para a gente e já sabe que a gente não está bem. Meu bem, o que aconteceu? Você está aborrecido, chegou bravo lá do trabalho, o que houve? A gente tenta esconder, mas ela percebe, ele percebe, os filhos percebem. Alguma coisa não está bem. Perceberam? Lá é o campo mais difícil para a gente viver o Evangelho. Certa feita, talvez você já conheça a história, faleceu uma pessoa importante da igreja. Não era pastor, mas devia ser diácono, qualquer outra coisa, outra função importante. O fato, meus amados, é que no dia do velório a família estava lá e o pastor estava pregando e elogiando aquele irmão, porque aquele irmão vai fazer muita falta. Aí a filha ou a mãe olha para a filha e diz: minha filha, vai lá e destampa o defunto para ver se é o seu pai mesmo. Destampa o defunto para ver se é o seu pai. O pastor expôs qualidades que no lar ele não vivia. Não é triste? É muito triste. Quem eu sou? O que eu sou dentro da minha casa? Eu sou onde eu trabalho, eu sou na igreja, eu sou em qualquer outro lugar. Esse é o nosso desafio. E a gente só vai ser quando a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus e como devemos, então, brilhar. Pastor Ed Renekiewicz escreveu o seguinte acerca disso: a leitura superficial do texto Sermão do Monte sugere que as boas obras dos cristãos são a luz que os homens veem para que possam glorificar a Deus. O Senhor Jesus, entretanto, afirmou que os homens somente conseguiriam ver as boas obras caso a luz resplandecesse. O brilho da luz possibilita a visibilidade das boas obras. O brilho da luz possibilita a visibilidade das boas obras. Os cristãos é que são luz. Olha para o teu irmão e diga assim: você que é luz. Você que é luz. Não são as suas boas obras que brilham, é você que brilha. Olha que coisa linda, irmãos. Nós é que brilhamos por si só. As boas obras são reflexo, que nem essa luz. O que nós estamos vendo aqui é o reflexo dela, mas é ela que brilha.
É ela que acende. Irmãos, a gente por si só, onde estivermos, onde adentrarmos, precisamos mudar o ambiente. A nossa vida precisa mudar o ambiente. As pessoas precisam se incomodar com a nossa vida e, ao mesmo tempo, ficar impactadas e curiosas. Por que você é assim? Você é diferente. Aí você expõe por causa de Jesus. Ah, meus irmãos, que coisa linda! Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Então, os cristãos é que são luz e não são as suas boas obras. O que os cristãos são, ilumina o que os cristãos fazem. O que os cristãos são, ilumina o que os cristãos fazem. Em suma, na prática, quando a gente estudou as bem-aventuranças, que o cristão é misericordioso, pacificador, não é? Vocês podem ver lá todas as características de Jesus e todas as características do verdadeiro cristão estão lá. Então, nós é que brilhamos. O fato de o cristão brilhar, quando exerce misericórdia, causa solidariedade. O fato de o cristão ser misericordioso, por natureza, por possuir em si, impresso, essa qualidade de misericordioso, por sua natureza, exercerá a solidariedade. A solidariedade vem como reflexo daquilo que nós somos, misericordiosos. Ainda que a misericórdia seja uma qualidade que não esteja aí fluindo como deveria fluir, mas ela vai. Todos nós estamos em construção. Durante toda a nossa caminhada de fé, o Senhor está trabalhando em nós essas qualidades para que a gente exerça naturalmente. Não é para a gente se gabar, porque eu exerci misericórdia com fulano, com Beltrano, não. Isso faz parte do estilo de vida daquele que está em Jesus, daquele que é sal, daquele que é luz. O fato de o cristão ser pacificador, por natureza, aproxima pessoas, acaba com os conflitos, por isso que faz diferença. Você está lá no seu trabalho, surge um conflito, você é o pacificador, é usado por Deus, naturalmente. O Espírito Santo te impulsiona a agir, a acalmar a tempestade. Olha que privilégio. É dessa forma, irmãos, que a gente faz diferença. De forma simples, de forma espontânea e natural. O resultado de um viver assim é o que vai levar as pessoas a glorificarem o nosso Pai que está no céu. Nossas boas obras nada mais são do que o nosso novo estilo de vida. Elas não são para a gente ir para o céu. Nós vamos para o céu por causa da fé em Jesus. Nós vamos para o céu por causa da obra que Cristo fez por nós. As boas obras fazem parte do nosso estilo de vida. E, finalmente, em terceiro lugar, a luz dá direção. Lá no final, aos 18 quilômetros, a gente tem a divisa de Conceição da Barra com São Mateus, e tem um farol, e lamentavelmente no meio do mato, podia ser uma praça bonita para a gente visitar, não é?
Mas aquele farol, não sei se funciona, mas se funciona, ele tem um papel importante de conduzir as grandes naus, os grandes navios ao porto seguro. Quando um avião, principalmente à noite, passa baixinho, o farol está lá para dar a ele a direção, para que ele não cause uma tragédia. Nesse sentido, irmãos, o cristão é a luz para guiar os seus semelhantes que se encontram em densas trevas e conduzir nossos compatriotas aos pés do Salvador, o Senhor, que é a luz do mundo. Eu creio que hoje você tem noção do valor que você tem. Você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. E como joia, o Senhor está lapidando a sua vida, paulatinamente, dia após dia, para que você brilhe mais e mais em densas trevas. Passe pela vida como instrumento nas mãos do Senhor. A vida é breve. Eu já vivi e já passei praticamente a maior parte da minha vida já foi. O que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, eu não tenho mais como reverter isso. A única coisa que eu sei hoje é que em Cristo eu posso fazer muitas coisas hoje e até o momento que o Senhor permitir. Se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, se entregue completamente ao Senhor. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida e te leve às pessoas que tanto necessitam. Não se cale. Os apóstolos, sendo instigados a deixarem de falar do amor de Deus, eles deixaram bem claro, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aquilo que você tem contemplado na presença do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, compartilhe. Viva esse evangelho como uma testemunha autêntica. Não perca tempo. Seja leal a Jesus. E você vai perceber como Ele vai te honrar. A nossa preocupação não deve ser com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Isso o Senhor sabe, conhece nossas necessidades. Ele nos proporciona no momento oportuno. Não falta nada. É só confiar na palavra, é só confiar no Senhor. Davi disse, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nunca vi um justo, um servo temente a Deus desamparado, e nem a sua descendência, a sua posteridade mendigar o pão. Irmãos, eu olho para o meu passado, eu sou grato a Deus pelo privilégio de ter nascido num lar cristão, pelo privilégio de crescer conhecendo o Senhor, pelo privilégio de aprender com os meus pais a depender do Senhor. Houve momentos em que, diante do silêncio do Senhor, que eu acabei temendo, mas eu tenho aprendido que o silêncio do Senhor é o momento em que Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por nós. É o momento que Ele está trabalhando em nós para nos proporcionar a vitória.